você abrir a palavra de Deus no livro do Êxodo, eu quero fazer leitura de 3 versículos no livro do Êxodo e um versículo no livro de Provérbios. Livro do Êxodo, capítulo 20, nós vamos ler, eu vou ler o versículo 1, o versículo 2 e o versículo 12. E no livro de Provérbios nós vamos ler o capítulo 22, o versículo 28. Assim nos fala o Senhor, através desses versículos citados da sua palavra. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 12: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 28. Não removas os marcos antigos que puseram teus pais. Senhor, amado Deus Todo-Poderoso, a tua palavra é rica em sabedoria, é alimento saudável para as nossas almas. E, ó Pai, eu desejo do nosso coração nesse instante é que, pela direção do teu Espírito Santo, no exercício da tua misericórdia para com o teu servo, a tua palavra possa ser comunicada ao teu povo e recebida como palavra tua, como alimento do teu povo, para que, ó Pai, ela cumpra em cada um de nós aquilo que lhe apraz segundo a tua soberana vontade, para a honra e glória do teu nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós temos vivido um tempo que a degradação da família, a degradação das relações familiares tem sido talvez a maior marca dos nossos dias. A cada década que passa, as famílias vêm sofrendo uma diminuição dos seus números de membros. Hoje, a classe média brasileira e a classe alta tem seus filhos numa idade média de 20 anos. Por outro lado, a classe baixa está ali na linha da pobreza. O número chega a 60% de adolescentes que já são mães. E quando nós vamos olhar os estudiosos que tratam dessas questões, todos são unânimes em afirmar que a questão não está ligada à fonte de renda, ao poder aquisitivo, mas a grande questão é que o relacionamento familiar, ele quase já não existe em todas as classes de famílias brasileiras. O grande problema, então, é a qualidade da relação familiar. Já não há mais respeito pelos pais da parte dos filhos, e os pais já não conseguem exercer a autoridade devida sobre os mesmos. Então, quando nós voltamos para a palavra de Deus, nós começamos então a perceber o que ela nos ensina acerca dessa relação familiar, dessa relação que deve existir entre pais e filhos. Então não há como chegar a outra conclusão que não seja realmente nós vivemos num tempo em que a palavra de Deus tem sido fortemente negligenciada pela sociedade que nós temos vivido. E nós nem podemos falar em valores espirituais, mas os valores morais básicos que a palavra de Deus traz e que durante muito tempo permeou a nossa sociedade, hoje se torna muito difícil de serem percebidas nos lares. Em Israel, essa relação não era assim. Desde o princípio do povo de Israel, na sua organização como povo, a preocupação do nosso Deus foi em dar parâmetros claros àquela nação de como ela deveria ter que dirigir os seus atos para que ela se constituísse numa sociedade forte, numa nação forte, capaz de cumprir a sua missão de ser luz para as nações à sua volta, para que através do testemunho de Israel as
E então o Senhor entrega a Israel a esta série de ordenanças conhecidas como os 10 mandamentos, que tem um propósito muito claro: dar ao povo de Israel a orientação mínima de como eles deveriam proceder com relação a Deus, com relação a si mesmos e com relação à sociedade. E assim, então, nós, nesse contexto dessa entrega dessas regras básicas, que nós vamos encontrar a base da nossa mensagem nesta manhã. E eu queria tratar com a igreja sobre o dever de um bom filho, baseado então no 5º mandamento, que expressa o verso 12 do texto de Êxodo, fazendo um paralelo também com o provérbio de Salomão, desse capítulo 22, versículo 28. A grande questão então é que quando você começa a olhar para a entrega dos 10 mandamentos por parte de Moisés ao povo, nós vamos encontrar no versículo 1 e no 2 a autoafirmação de Deus, a sua autoapresentação, como que dizendo: olha, eu estou entregando essas leis, essas normas, essas regras para ser seguida, porque eu sou o Senhor. Eu sou aquele que vos tirei da terra do Egito. Eu sou aquele que agi com mão forte em favor de cada um de vocês. Eu sou responsável por essa peregrinação junto à terra prometida. Eu sou aquele que tem cuidado de vocês até aqui. Eu sou aquele que vou cuidar de vocês neste momento. E sou aquele que estarei com vocês todo o tempo. E nesse instante, então, já nos versículos 1 e 2, o Senhor nos dá e dá ao povo de Israel uma orientação muito clara. Vocês precisam, nesta caminhada, nesta nova jornada, nessa nova expectativa que eu posso de vida, obedecer primeiramente a Deus. O Deus que livra, o Deus que liberta, o Deus que ouviu o clamor do povo quando cativo no Egito, e chamou um homem para ir resgatar o seu povo, porque teve misericórdia. O Deus que não somente livra, mas é também o Deus que mantém. É o Deus que sustentou o povo de Israel durante toda a sua peregrinação rumo à terra prometida. Faltou água e o Senhor fez brotar da rocha. A água, num outro momento amarga, o Senhor transforma em água doce própria para beber. Quando a fome se tornou mais forte, então enviou o Senhor codornizes. E dia após dia o povo de Israel recebia a bênção de poder recolher o maná que o Senhor fazia vir sobre a terra cada manhã. O Senhor Deus então diz ao povo de Israel para atentarem aos mandamentos que eu vos dou, porque eu sou o Deus que livra, mas sou também o Deus que os tem mantido. E não bastasse isso, sou também o Deus que os guia. É pela minha graça e misericórdia que à noite vocês podem caminhar seguindo uma coluna de fogo, e a coluna, além de servir de orientação, também espalha o seu calor para que o frio da madrugada do deserto não trouxesse dificuldades maiores na marcha do povo de Israel. Eu sou Deus que durante o dia me posiciono sobre vós como uma nuvem, trazendo frescor sobre o sol escaldante do deserto e também orientando para que vocês continuem marchando. O Senhor então mostra que Ele é aquele que deveria ser seguido. E Deus, desde o princípio, mostra a Israel que Israel deveria ter uma referência toda especial com os seus idosos, com os mais experientes, com aquelas pessoas cujos cabelos brancos não são simplesmente sinais dos dias passados, mas de uma experiência adquirida capaz de transmitir essa experiência e não permitir que os jovens passem pelas mesmas dificuldades que eles passaram. E quando nós vamos enxergar o chamado de Moisés, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que Deus manda Moisés ir aos egípcios, aos israelitas presos do Egito, mas primeiro ele deveria procurar os anciãos. Moisés deveria primeiro falar com aqueles que tinham um conhecimento maior, uma experiência maior, porque a eles os jovens ouviram. Moisés procurou os anciãos e explicou suas.
Quando Moisés sobe ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, então ele procura os anciãos e diz: olha, o Senhor nos mandou dizer, e cabe a esses homens otorgar, afirmar, chancelar a mensagem que Moisés haveria de produzir e entregar ao povo da parte de Deus. A maioria das mensagens, das ordenações e das orientações de Moisés foi entregue primeiro aos anciãos, para depois ser entregue ao povo. Porque era assim que Deus compreendia e continua compreendendo o que deve ser a relação. E principalmente a relação dentro da família. É assim que o Deus dos Hebreus comunicou e participou e orientou o povo a ser povo. E essas orientações não mudaram nos nossos dias ainda. Deus diz claramente ao povo de Israel: olha, a primeira missão de vocês, como um bom filho que tem a mim como pai, é de fato honrar, obedecer. É na obediência do povo de Deus a Deus que está a garantia do sucesso da sua empresa. Mas o bom filho, além de ser obediente a Deus, precisa ser alguém que honra os pais de Deus. O quinto mandamento é dirigido de uma maneira especial aos filhos, que traz uma ordenança e uma promessa em si mesmo. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deus tinha algumas coisas em mente quando transmite esse mandamento ao povo de Israel. A primeira coisa que o Senhor tinha certamente em mente era a preservação da família. O Senhor compreendia que a dureza daquela jornada, a dificuldade daquela peregrinação do Egito à terra prometida, haveria de trazer sérias complicações no relacionamento familiar do povo de Israel. Daí esta preocupação do Senhor em dar essa ordem clara: honra ao teu pai e à tua mãe, para que a família seja preservada, para que a unidade do povo fosse preservada. E quando nós olhamos para a realidade dos nossos dias, a ordem do Senhor continua sendo a mesma. Filhos, honrem o teu pai e a tua mãe, para que a unidade da família, apesar da nossa sociedade, continue sendo preservada, para que a unidade da igreja continue sendo preservada, para que o povo do Senhor, representado nos nossos dias pela igreja, continue fazendo diferença, impactando essa sociedade no qual nós estamos colocados. Honra ao teu pai e à tua mãe. E é por isso que em um outro momento, lá no livro de Isaías, no capítulo 38, versículo 19, o Senhor vai falar por meio de Isaías, dando continuidade a essa orientação, dizendo: os pais farão notório aos filhos a fidelidade do Senhor. É no mesmo livro de Provérbios que vem a orientação que nós tão bem conhecemos: ensina a criança no caminho que deve andar. Porque o Senhor, em toda a sua palavra, tem essa preocupação. E é interessante que muitas vezes nós invertemos a relação. Às vezes nós falamos que a igreja, a família deve ser uma cópia da igreja, mas a grande verdade não é isso não. A igreja é reflexo das famílias. Famílias fortes, igreja forte. Famílias estruturadas, igreja próspera. Famílias arrebentadas, igreja sofrendo. Porque foi assim desde o princípio. O que Deus estabeleceu primeiro foi a família e posteriormente a uma família maior, a qual chamamos de igreja. O Senhor então tinha essa compreensão e esse propósito. Primeiro, preservar a família através da instituição do quinto mandamento. No segundo momento, havia também a preocupação do Senhor na preservação da religião
e eles deveriam inculcá-los, os seus filhos, e delas falarem, acertados, a tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Filhos honrem aos pais. Pais ensinem aos filhos o que vocês têm aprendido de mim. E fosse isso preservado, os propósitos de Deus certamente teriam sido cumpridos. Mas quando nós olhamos então para o versículo que lemos no livro de Provérbios, quando a palavra de Deus nos recomenda a não remover os marcos antigos que colocaram os nossos pais, então nós podemos fazer uma compreensão maior do que Deus espera de nós como filhos e qual é o nosso dever perante Deus. É claro que o texto de Provérbios não se refere a outro fato, que não os marcos das estacas que o povo de Israel pintava para fazer separação entre a propriedade de um e de outro. É a isso que o texto se refere originalmente. Não remova, não mude de lugar, não tome o que é do teu irmão e nem dê o que é seu ao seu irmão. Preserva no lugar onde o Senhor instituiu, porque toda a terra havia sido distribuída por Deus, as famílias dos descendentes de Jacó, e por essa determinação, por essa divisão feita por Deus, ela deveria ser preservada. Então, quando o escritor aos Provérbios diz, olha, não remova marcos antigos, ele está dizendo, olha, não mude de lugar aquilo que o seu pai deu. Não tire do lugar que lhe foi posto por pai de cada um de vocês. Eu quero fazer uma alusão nisso daqui, eu quero fazer uma transição, podemos, de uma maneira livre, acompanhar tantos marcos e refletir nesta manhã quantos marcos os nossos pais colocaram nas nossas vidas e nós temos envolvidos. Quantos ensinamentos recebemos dos nossos pais e temos desprezado. Quantas orientações os nossos pais se esforçaram para dar-nos e hoje não levamos em consideração. E eu entendo que talvez o grande problema da família, dessa sociedade em que vivemos, é porque os marcos que os nossos pais colocaram nas nossas vidas, nós removemos da vida dos nossos filhos. E os marcos que os nossos filhos receberam de nós estão sendo removidos da vida dos filhos dos filhos. E essa sociedade que avança para o progresso regride no que diz respeito ao relacionamento familiar dia após dia. Na igreja de Diniz tem uma família que me chama muita atenção. E quem me conhece sabe que eu sou um tanto quanto saudosista, acho que eu nasci um pouco fora de época. Mas a dona Isabel é uma matriarca de uma família, por consequência também uma família que tem o mesmo sobrenome aqui da igreja, a família Barbosa, uma grande família da igreja de Diniz. Então aquela matriarca, quando chega pela manhã, ela fica ali na porta da igreja, e você consegue perceber isso, a multidão dos seus familiares que vão ali tomando a bênção daquela senhora. Bença a bisa, bença a avó, bença a mãe, e aí vai aquela sucessão de pessoas que eles não ousam entrar na igreja sem ser abençoados por aquela senhora. E eu fico impressionado com isso, porque ela já tem filhos de 75 anos que vão lá e tomam a sua bênção, e os filhos dos filhos e os netos, e isso nos impressiona muito, porque é algo que a gente percebe que, apesar de ser simples, que apesar de ser muitos considerarem sem nenhum significado, você pode perceber nos olhos daquela senhora a gratidão que ela tem a Deus quando ela diz para cada um deles: Deus te abençoe. Você pode perceber o desejo sincero no coração de cada um daqueles seus parentes que a ela se achegam, dizendo: benção, avó, benção, mãe, benção, bisa. Porque percebemos que aquela herança é uma herança que foi passada de geração em geração, e que é uma herança que vem da palavra de Deus.
inadequado. Talvez você possa achar desapropriado ensinar o teu filho a pedir a bênção e abençoar a vida do teu filho. Mas eu quero dizer para você que você como pai, você como mãe, tem essa responsabilidade diante de Deus de abençoar a vida do teu filho, de fazê-lo compreender que Deus colocou sobre essa responsabilidade sobre os seus ombros, e ele pode usufruir desta bênção através da sua vida. Mas o que nós temos notado hoje em dia é que nós encontramos nas nossas igrejas, infelizmente, filhos que não desejam receber a bênção do Pai, e pais despreocupados ou descompromissados com abençoar a vida dos filhos. Mas se você olhar para a palavra de Deus, você vai encontrar os patriarcas sendo distinguidos no exercício da sua vida familiar como um homem que abençoava os seus filhos. Você olha para Abraão abençoando a Isaac, Isaac abençoando a Jacó, Jacó abençoando os seus filhos. E você pode pensar que isso é coisa do passado. Porém, isso é ensinamento de Deus para a sua vida e para a minha vida hoje. Os pais precisam ser canais de bênção para a vida dos seus filhos. E os filhos precisam reconhecer isso dos seus pais. E só a partir dessa premissa nós podemos compreender melhor o que o Senhor queria dizer para cada um de nós quando disse e nos ordenou: honra ao teu pai e à tua mãe. Talvez você possa pensar que a bênção, que alguns ainda fazem esse costume, é um gesto que se tornou corriqueiro. Pode até ser tornado, mas não deveria. Porque eu creio que quando um filho se dirige ao pai e diz a bênção do pai, ele está dizendo: Pai, o Senhor é um instrumento de Deus para abençoar a minha vida, e eu desejo receber a bênção de Deus por intermédio da sua vida. E quando um pai diz Deus te abençoe, meu filho, ele está dizendo: olha, eu tomo posse deste direito e desta obrigação que Deus colocou na minha vida de ser o canal de bênção para a tua vida, e te abençoo, porque assim o Senhor é. Nós precisamos da bênção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos da bênção de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos cada vez mais de pais e mães que sentem prazer em abençoar os seus filhos. Precisamos que o Senhor nos faça cada vez mais filhos, desejosos de sermos abençoados por nossos pais. Precisamos ser filhos que honram os pais também. E é interessante que hoje é dia das mães. Talvez você já tenha acordado e se dado conta que, pelo menos hoje, você precisa cumprir o que o Senhor determinou na sua lei e honrar aquela que te chama. Mas se nós nos dispormos a sermos filhos segundo a palavra, certamente haverá muitos segundos domingos de maio, muitos segundos domingos de agosto, para nossos pais e nossas mães. Se nós entendermos que, como filhos, nós precisamos fazer aquilo que Deus espera que nós façamos, então certamente ser pai e mãe será uma missão muito mais prazerosa do que tem sido nos nossos dias. E quando nós olhamos então para Cristo, nós vamos enxergar o nosso Redentor, dando um exemplo maior daquilo que Deus ordenou no quinto mandamento. Quando pregado na cruz, nos seus momentos finais de vida, o Senhor olha então para sua mãe
chama João, o discípulo amado, e diz para ela: olha, mulher, aí está o teu filho, filho, aí está a tua mãe. Mostrando a preocupação, o cuidado que o nosso Redentor tinha, e esse compromisso que ele tinha de honrar os seus pais. Manifesta isso nas palavras, no momento mais difícil da sua vida, dirigidas à sua mãe. E é bem claro que ele mesmo declara que enquanto viveu e exerceu o seu ministério sobre a terra, ele não fez outra coisa senão honrar o seu Pai que está nos céus. E na sua oração sacerdotal em João 17 ele diz: Senhor, eu te glorifiquei na terra. Senhor, tudo que fiz foi para honrar o teu nome. Senhor, eu não visei outra coisa senão a glória do teu nome. Senhor, eu não almejei um bem senão que o teu nome fosse manifesto no meio do teu povo. Senhor, eu vim mostrar ao teu povo o que o Senhor desejava quando disse a ele: honra o teu pai e a tua mãe. Certamente você já disse palavras bonitas para a sua mãe hoje. Se não fez, não perca tempo, faça o mais rápido possível. Talvez você tenha se esforçado em comprar um presente além das suas posses. Talvez você esteja chateado por não ter podido comprar aquilo que a sua mãe merece. Mas a grande questão é que Deus coloca diante de mim e de você um desafio maior do que juntar recursos para presentear as nossas mães no segundo domingo de maio. Deus coloca diante de nós um desafio de presentear as nossas mães todos os dias com o maior presente que elas possam receber: o presente de ver um bom filho. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe com